Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar a lei orgânica do município de São João de Meriti, que se encontra no estado do Rio de Janeiro. Vamos estudar em partes, numa sequência de vídeos, tá? Que não sejam tão longos para não gerar um cansaço, uma desatenção. Então a ideia aqui é estudar em partes e também resolver exercício para estar fixando o conteúdo. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, se inscreve e também ativa o sininho para estar recebendo atualização, notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse. Bom, é isso, vamos começar. Vamos continuar o nosso estudo sobre a lei orgânica do município de São João de Meriti, falando agora do artigo 25, que fala que os vereadores não podem, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoas jurídicas de direito público, ainda também administração pública indireta, como as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, ou ainda empresas concessionárias que prestem serviços públicos que sejam municipais, exceto, salvo, quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Essas cláusulas uniformes, elas são direcionadas a todos os cidadãos, sem qualquer distinção. Então, apenas no caso, quando o contrato tiver essas cláusulas uniformes, sem essa distinção por conta do cargo desse indivíduo, por ele ser um vereador, mas por ele ser um cidadão como outro qualquer, nesse caso, você tem aí a possibilidade sim dele firmar contrato. No entanto, a regra diz o seguinte, que exceto nesse caso, é proibido que o vereador ele firme contrato com essas entidades públicas, tá? Desde o momento que ele tem o seu diploma expedido, produzido, confeccionado. Também aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad natum nas entidades constantes na linha anterior. Então, se ele está exercendo o cargo de vereador, ele não pode assumir uma outra função, outro cargo, um outro emprego remunerado nessas entidades que eu citei anteriormente, como por exemplo em autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, enfim, não pode exercer um cargo, prestar uma função para essas entidades na condição de vereador, ainda que essa função, esse cargo seja ad natum, ou seja, ainda que esse cargo possa deixar de existir, ele possa ser, digamos, exonerado a qualquer momento, ele esteja ali prestando um serviço de confiança que ele pode sair a qualquer momento no desejo da administração pública. Ainda assim, ele não pode firmar, ele não pode aceitar esse cargo. Nós vimos no caso que ele é proibido de exercer desde a expedição do diploma. E desde o momento que ele assina a posse, o termo de posse, o que acontece? O que ele não pode? Ele não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresas que gozem de favor decorrente do contrato com pessoas jurídicas de direito público municipal ou nelas exerçam função remunerada. Então, uma vez que ele assina o termo de posse, ele não pode assumir a função de proprietário, de diretor, de controlador de empresas que estão prestando serviço para a administração pública municipal, que estão estabelecendo um contrato, que possuem algum contrato de prestação de serviço com o poder público municipal. Por quê? Porque aí ele estaria à frente de uma empresa que está prestando serviço para o município na condição de vereador, trabalhando para a administração pública municipal. E por que não pode? Porque nesse caso você iria abrir uma brecha para a possibilidade de atos de corrupção. Se ele está prestando um serviço para a administração pública com a empresa dele e ele é vereador da administração pública, ele pode sim ali mexer os pauzinhos para tentar se favorecer e isso não pode ser proibido. Por isso, para não abrir esse precedente, para que não haja essa possibilidade, essa brecha, já é claro aqui na lei orgânica que desde a posse ele não pode assumir esse tipo de cargo estando como vereador. Assim como desde a posse ele também não pode ocupar cargos ou funções que sejam demissíveis ad natum nas entidades que eu falei acima, que foram as entidades da administração pública indireta, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista ou ainda empresas concessionárias de serviço público municipal. Também patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades que eu acabei de citar, tá? Ele não pode ter esse vínculo íntimo com essas entidades, patrocinar, ter algum tipo de ligação fora da relação da administração pública. E também ser titular de mais de um cargo ou mandato político eletivo.
E em que situações que o vereador ele perde o seu mandato? Caso ele infrinja qualquer das proibições, né, estabelecidas no artigo anterior, que são aquelas, né, desde a posse, desde a expedição do diploma que nós acabamos de ver, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Espera-se de uma pessoa que está assumindo um cargo de vereador que ele siga determinadas regras, que ele tenha um código de conduta, né? Que ele respeite esse código, que ele tenha uma postura adequada, que ele seja compatível com o decoro parlamentar, com o que se espera de um parlamentar, na teoria, né, gente? Na teoria. E aí, se ele fizer, se ele agir de forma incompatível com esse decoro, ele perderá o mandato, né, de vereador. Também perderá um mandato o vereador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Então o vereador ele tem que ser assíduo em relação às sessões ordinárias, né? Em relação aos seus compromissos como um todo, né? Ele tem que comparecer, ele tem que estar presente. Se ele deixar de comparecer a terça parte das sessões ordinárias, que são aquelas que acontecem normalmente pela Câmara, ele vai perder o mandato dele de vereador, exceto se ele estiver cumprindo algum tipo de missão ou esteja licenciado, né? E claro, né, que essa missão ela tem que ter sido autorizada pela Câmara Municipal. Também perderá o mandato o vereador que perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos, também quando decretar a justiça eleitoral nos casos constitucionalmente previstos, e também que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, se ele perder os direitos políticos dele, não tem como ele continuar exercendo uma função política, né? A lógica diz isso pra gente. Se esse vereador ele infringir algum tipo de norma, se ele for contra a Constituição, é claro que a Justiça Eleitoral vai ter que tomar alguma posição e se ela decretar que ele deve perder o seu mandato, ele vai perder. E também caso ele esteja, né, ele sofreu uma condenação criminal e ela passou por todas as instâncias possíveis, ela foi transitada em julgado, aí nesse caso ele também perde. Vamos para a nossa 10ª questão. Lembrando que eu já disponibilizei para a venda um simulado contendo 50 questões sobre a Lei Orgânica do município de São João de Meriti, assim como também simulados de outros conteúdos que estão previstos para esse concurso, como o Estatuto dos Funcionários Públicos e também a parte de legislação municipal voltada para a educação. Tá? Vocês podem estar acessando os links na descrição do vídeo. Além disso, eu também disponibilizo combos com valores promocionais referentes a compras de mais de um desses simulados, ok? Bom, vamos à questão. No que diz respeito aos vereadores de São João de Meriti, marque a opção correta. Letra A. O vereador não pode, desde a expedição do diploma, patrocinar causa em que seja interessada a pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público municipal. Gente, lembrando que é importante que vocês pausem o vídeo e analisem a questão com calma, porque eu vou direto ao ponto aqui. Bom, em relação à letra A, não é desde a expedição do diploma, e sim desde a posse, tá? Por isso que a A tá errada. Letra B. Perderá o mandato vereador quando decretar a justiça eleitoral nos casos inconstitucionalmente previstos? Bom, se fosse inconstitucional, né, não perderia o mandato. Né? No caso, é constitucionalmente previstos. Por isso a letra B tá errada. Letra C. Os vereadores não podem, desde a expedição do diploma, serem titulares de mais de um cargo ou mandato político eletivo. Na verdade, não é desde a expedição do diploma, e sim desde a posse. E letra D. Perde o mandato o vereador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado? Sim, a letra D está correta e é a nossa resposta. Bom, em que situações o vereador não perde o seu mandato? Quando ele estiver investido no cargo de secretário municipal, então ele está ocupando um cargo na secretaria do município de São João de Meriti. Nesse caso, ele não vai perder o seu mandato de vereador. E também caso ele esteja licenciado pela Câmara por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de assunto particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Então, nesses dois casos, o vereador ele não perde o seu mandato, se ele tiver assumido um cargo de secretaria, na secretaria, e também caso ele esteja de licença, né, por um motivo referente à doença ou por motivos pessoais, desde que ele não esteja recebendo para isso, né, não esteja recebendo uma remuneração para isso. Quando ele tiver investido no cargo de secretário municipal, nesse caso, ele poderá optar pela remuneração do mandato. Ele vai escolher qual é a remuneração que ele vai
receber, evidentemente ele vai escolher a maior remuneração. Bom, os vereadores eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Significa dizer que a palavra de um vereador, ela tem um peso muito grande. Por quê? Porque ele é um parlamentar, ele está à frente de uma função pública, ele assumiu uma função pública através da maioria popular, de votação popular. Então, o peso da palavra dele, do voto dele, da opinião dele, é muito grande. Em teoria, deveria ser. Ele está assumindo um cargo de muita confiança. Então, o que ele falar, o que ele opinar e o que ele votar tem uma importância muito grande. E quais as consequências disso? Se a opinião, palavra e voto de um vereador é inviolável, não pode ser violada, né? Se ele está amparado pela Constituição, desde a expedição do diploma, o vereador ele não pode ser preso, salvo, exceto, em flagrante de crime inafiançável, tá? Então ele só pode ser preso nessa condição e nem pode ser processado criminalmente sem que tenha, né, uma licença da casa, sem prévia licença da casa. E ainda que seja a situação de flagrante de crime inafiançável, na verdade, nesse caso, os autos ainda serão remetidos dentro de 24 dias para a Câmara poder analisar. A Câmara vai analisar, né, os seus membros através de voto secreto, da maioria dos seus membros, apenas ele será preso somente se a maioria dos seus membros resolver por essa prisão, resolver que de fato é válida essa prisão e autorize, né, ou não a formação de culpa. Ou seja, não é automático, né? Ele teve um flagrante de crime inafiançável, ele não é preso automaticamente, tá? Ele ainda vai passar por uma análise por parte da Câmara Municipal, que tem que ter essa maioria dos seus membros aceitando ou não por essa prisão. Essa situação de só poder ser preso em casos de flagrante de crime inafiançável, ter que passar por essa análise da Câmara, isso tem a ver com a imunidade que os vereadores possuem. E essa imunidade, ela vai ser mantida durante o estado de sítio, né? Que é aquele estado de exceção que pode acontecer por uma situação de calamidade, uma situação emergencial. E só poderão ser suspensas mediante votos de 2/3 dos membros da casa, né? Nos casos de atos praticados fora do recinto da Câmara, que sejam incompatíveis, que sejam considerados incompatíveis, né, com a execução da medida. Mais uma situação, além dessa imunidade, os vereadores, eles não são obrigados a testemunhar sobre informações que eles tenham recebido ou que eles tenham tomado ciência em razão do exercício de suas funções, e nem sobre pessoas, né, que passaram essas informações para ele, né, as pessoas que foram a fonte da informação. Então eles não são obrigados a testemunhar a respeito disso. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: não perderá o mandato o vereador licenciado pela Câmara por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de assuntos de seu interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse, letra A, 100 dias, letra B, 80 dias, letra C, 120 dias, letra D, 60 dias. Bom, gente, esse afastamento não pode ultrapassar 120 dias, portanto, a letra C é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse, tá bom? Como conteúdos de português, de fundamentos de educação, conteúdos que podem estar no seu conteúdo programático para o seu concurso. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.